Então Paulo diz, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, FP 4,8. A relação feita por Paulo não inclui assuntos dignos de louvor, suas sugestões são apenas o princípio de um pensamento renovado. A palavra de Deus está cheia de outras excelentes verdades, alimentos para a mente. Nesse momento temos de fazer uma escolha. Você pode sentar-se a uma mesa coberta de pratos deliciosos, mas só se beneficiará deles depois de experimentar alguma coisa. Da mesma forma, pode ter à disposição todas as verdades inestimáveis da palavra de Deus, mas sua mente jamais será renovada a menos que resolva pôr em prática o nisso pensai. Não uma única vez, nem ocasionalmente, mas repetidamente. Precisamos usar a memorização, a meditação e a imaginação. A cada minuto do dia temos de escolher o tipo de pensamento que vamos abrigar em nossa mente, e essa escolha determina a qualidade de nossas vidas. DUPENSAMENTORENOVADO para a VIDA RENOVADA. Paulo conclui seu desafio dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. FP 4,9. Aprender é mais do que adquirir conhecimento. Deve resultar em uma real mudança de comportamento. Sabemos que de fato aprendemos o que significa renovar nossas mentes quando aplicamos esse conhecimento e vemos mudanças positivas acontecendo em nossas vidas. Você tem posto em prática aquilo que está lendo. Vamos repassar as etapas do processo de renovação da mente. 1. Informação da Palavra de Deus. 2. Memorização, esconder as informações no coração de forma a tê-las sempre à disposição quando necessário. 3. Meditação, refletir na verdade o tempo todo de forma a extrair-lhe todos os nutrientes. 4. Imaginação, ver-se obedecendo os princípios divinos. 5. Aplicação, colocar esses princípios em prática no dia a dia. Agora você dispõe de todas as ferramentas para a transformação da mente. Contudo, ainda precisa seguir o conselho de Paulo e colocá-las em prática, se quiser experimentar uma vida transformada. Algum amigo cristão estaria disposto a ajudá-lo a aplicar esses princípios. Um dos propósitos da igreja é que o povo de Deus esteja unido para estimular a caridade e as boas obras. HB 10,24. Encontre alguém que também deseje uma nova mente, e assuma com você o compromisso de incentivarem um ao outro, acompanhando o crescimento um do outro. Seu exemplo se tornará um poderoso testemunho para as pessoas seguirem, e os princípios para a mente renovada serão visíveis em sua vida. AC1 sequência do PENSAMENTORENOVADO. Paulo diz que quando colocarmos tudo isso em prática, o Deus de paz será conosco. FP 4,9. As Escrituras falam repetidas vezes dos resultados positivos que você alcança quando pensa de acordo com a vontade de Deus. Romanos 12, 1,2 promete uma mente renovada e uma vida transformada. Anteriormente, aprendemos que graças à renovação da mente você pode desenvolver uma autoimagem adequada, RM 5 de março de 12, experimentar a vitória sobre o pecado, LC 4 de janeiro de 13, aprender a lidar com o estresse, FP 4,4 a 6, e ser bem-sucedido em tudo que fizer, SL 1,3. Sua vida familiar, profissional e escolar, bem como seus relacionamentos interpessoais, serão afetados de modo positivo. Seu testemunho cristão será fortalecido, e você desfrutará de paz e alegria verdadeiras. Por fim, quando deixamos Deus nos transformar pela renovação da mente, também permitimos que Ele cumpra seu maior propósito em nossas vidas. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. RM 8,29.
Você deve lembrar de que, em uma discussão anterior, sugeri que a palavra conformar seria a mesma traduzida com sentido de transformar, em Romanos 12,2. O fato de sermos conformes à imagem ou semelhança de Cristo é o resultado final de submeter-se à obra transformadora de Deus nesta vida. Alguns cristãos presumem que, enquanto estivermos na Terra, temos de enfrentar todos os desafios de um mundo cheio de pecado e não experimentaremos nenhum dos benefícios da transformação, até chegarmos ao céu. A verdade, porém, é que podemos desfrutar do fruto da transformação agora mesmo. Teudo C. Omerson no J. Hardin. Por um instante, vamos retornar ao princípio de acordo com o que Deus nos revelou em Gênesis. Durante uma discussão entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. GN 1,26. Em seguida, lemos que Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. GN 1,27. O desígnio original de Deus, por incrível que pareça, era que fôssemos como Ele. Não significa que somos Deus ou deuses, mas que compartilhamos determinados atributos com Ele. Embora exista muita controvérsia a respeito do que seria de fato a imagem de Deus no homem, acho lógico supor que isso nada tem a ver com atributos físicos, pois Ele é espírito e não tem um corpo. Embora mais tarde Deus o Filho se faria carne e habitaria entre nós. 11. Creio ser seguro concluir que imagem, como descrita em Gênesis, refira-se à mente, vontade e emoção. Sem dúvida, Deus tem diversos atributos reservados apenas a Ele, como onipotência e onisciência. Outros que nos são próprios, são semelhantes aos dele. No entanto, quando o pecado entrou no mundo, segundo o relato de Gênesis capítulo 3, um grande dano foi causado a essa imagem ou semelhança. Embora não se tenha perdido por completo, ela foi drasticamente maculada. Por conseguinte, nascemos em pecado a partir daquele instante, irremediavelmente perdidos, se não fosse por Cristo. 12. Particularmente, acredito que quando Paulo descreve Jesus, em Romanos 8,29 como o primogênito entre muitos irmãos, fala não só de sua obra completa na cruz para a remissão dos pecados, mas também do fato de liderar o caminho para o aperfeiçoamento da humanidade quando ressuscitou e subiu ao céu para se assentar à direita do Pai. 13. Como cristãos temos de nos conformar à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Devemos nos tornar como Ele em todos os sentidos. Apesar da transformação final só acontecer quando Ele se manifestar. 14. O processo começa no momento em que somos salvos e continua até nossa glorificação. 15. Esse processo está descrito em 2 Coríntios 3,18, onde lemos: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. VIVENDO no tempo presente. Alguns cristãos parecem confundir o período em que vivem. Claro, nossos olhos devem estar voltados para o futuro quando seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Segundo 4,17, mas precisamos viver no presente. Até o próprio Cristo nos ensina a viver um dia de cada vez. 16. Porém, uma das verdades mais empolgantes da vida cristã é não precisarmos esperar até chegar ao céu para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Não temos de nos limitar à esperança de que, em algum momento obscuro do futuro, seremos transformados. A transformação e todas as bênçãos que a acompanham podem fazer parte das nossas vidas hoje. Bem, o que você acha? E então, o que você acha disso tudo? Essa é uma questão importante a considerar, pois sua opinião determina quem você será. O potencial de uma nova mente e de uma vida transformada é emocionante.
Se você já começou a aplicar as diretrizes compartilhadas neste livro, está a caminho de mudar sua mente e sua vida. Não pare agora. E se ainda não começou, não termine de ler este livro, antes de tomar a decisão nesse sentido. A determinação de renovar a mente revolucionará sua vida e provocará a mudança pela qual você tanto anseia, uma completa transformação para assemelhar-se a Cristo. Será a sua formatura. Ração. Pai, obrigado pelo desafio da sua palavra no que diz respeito à renovação da minha mente. Sei que não terei êxito nessa empreitada longe do seu poder. Por favor, desafie-me a dar o primeiro passo de fé e tornar-me a pessoa que o Senhor quer que eu seja, conforme a semelhança do seu Filho. Sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. FP 4,13. Em nome de Jesus. Amém.